Você sabia que para a medicina chinesa a menstruação e aí o ciclo reprodutor também tem relação total com a lua? Então é o que a gente vai ver agora nesse vídeo. Para a medicina chinesa, quando se fala de feminino, e aí se fala de yin, e aí consequentemente se fala de mulher, que depois, mais pra frente, a gente vai ver que feminino tem muito mais espaço pra gente estudar do que falar da mulher em si, ela está totalmente conectada e ligada ao ciclo lunar. Então, para a medicina chinesa, a visão é muito parecida com outras filosofias que vão dizer que o nosso ciclo reprodutor tem a mesma receptividade com as fases da lua. E quando a gente pensa em ciclo reprodutor, é bastante usual em várias medicinas a gente falar da menstruação. Então, que o primeiro dia da menstruação pontuaria então a contagem do próximo ciclo reprodutor todinho. Para a medicina chinesa, existem alguns elementos que vão aí aparecer a partir da energia do Yin e do Yang, que a gente vai estudar juntos aos pouquinhos também. Quando a gente conecta a menstruação, então o início da menstruação e os seus dias, que para a medicina chinesa variaria aí entre 3 e 5 dias de sangramento, e a gente conectar esta fase com a lua, então seria a lua nova e o quarto crescente. Quando a gente pensa em lua nova, assim como em outras filosofias também, a gente vai lembrar que ela é escura, que seria a fase onde a lua não está recebendo luz do sol. O que isso representaria na visão chinesa, então? Também tem a ideia de que precisa facilitar o fluxo de sangue para o próprio útero. A medicina chinesa tem essa visão bastante importante, então aí, se fosse pensar na parte até de recursos terapêuticos dessa medicina, a gente facilitaria o trânsito de sangue para evitar as cólicas e outros sintomas também. Mas essa lua nova, essa lua escura, ela traria também uma simbologia do elemento terra. A medicina chinesa possui 5 sistemas, 5 elementos que também são melhores traduzidos como movimentos, para já gerar a ideia de que um está em relação com o outro. E entre esses 5, a lua nova representaria o elemento terra, que é um elemento de eixo, que é um elemento de nutrição e também, como uma energia yin, de materialização. Dentro da fase da menstruação, o que a gente poderia colher dessa simbologia toda, né? Desse significado todo? Que é um período onde, primeiramente, se nós estamos conosco mesmas, então já pede para um recolhimento, para onde a gente consiga mais momentos ainda de repouso, nós conseguimos sentir mais o corpo. Enquanto nós estamos menstruadas, o grande convite, na realidade, é para que a gente sinta mais o corpo e do que ele precisa. É como um perguntar para ele mesmo, né? Do que você precisa? Precisa de roupas mais confortáveis, por exemplo? Será que quando está menstruada eu tô usando roupas que são fáceis de eu me movimentar, que são mais como um abraço para o corpo, por exemplo? Ou será que eu já estou me sentindo toda amarrada, né? Toda amordaçada muitas vezes pela própria vestimenta? Na menstruação isso fica muito mais evidente. Então esse elemento terra, quando acessado, é exatamente isso. Eu consigo perguntar para o meu corpo do que ele precisa. Precisa de mais água? De menos água? Quais os alimentos? Ainda pensando numa condição preventiva,
que eu quero comer enquanto eu estou menstruada? Quantas horas de sono eu preciso? Será que da mesma quantidade? De mais ou de menos? Será que seria gostoso receber uma massagem? Será que eu estou precisando de mais abraços? Será que eu estou precisando mais me abraçar? Um banho quente? Então, o que seria gostoso para o corpo? Porque quando nós trazemos na menstruação este contato mais íntimo com o corpo, com o nosso próprio contorno, este elemento acaba, por consequência, gerando mais conscientização. Eu consigo ter a mente mais clara, o meu nível de consciência se amplia, justamente para que neste momento de interioridade eu consiga plantar numa simbologia de sementes de novas intenções. Eu dentro da lua nova, eu consigo neste elemento terra trazer uma fertilidade para a minha própria terra, então para os meus próprios sentimentos, porque eu fico em contato direto com o que eu estou pensando, para saber agora para o próximo ciclo todinho o que é que eu quero mudar para ter uma vida com mais qualidade, para ter um ciclo reprodutor mais confortável. Porque a medicina chinesa convida bastante para que a gente pare de fazer catarses enquanto nós estamos menstruadas, que a gente não use essa simbologia para exacerbar alterações emocionais extremamente desconfortáveis. Muito pelo contrário, a ideia, o convite é para que a gente fique cada vez mais à vontade. A ideia do elemento terra é gerar conforto e a dica é conforto físico. E também tem uma simbologia já aí pensando num fluxo, né, do próprio ciclo lunar. A menstruação também já caminha para a representação da lua do quarto crescente, que daí já vai falar de um outro elemento que é chamado de trovão, que está embutido dentro do elemento madeira. Que a gente vai estudar todos esses elementos com bastante tranquilidade também. Mas a gente pode pensar assim, que desses 5, a gente já viu a terra um pouquinho agora, e aí tem a madeira, que é um elemento ou um movimento de expansão, de movimento para fora. Agora eu quero ganhar um pouco o mundo, ou bastante também, eu quero me comunicar, eu quero me fazer entender. Isso é bastante do elemento trovão dentro deste movimento madeira. Só que quando a gente vai e olha como é que a medicina chinesa encaixa este elemento trovão dentro do período menstrual, ele tem uma relação muito direta com o planejamento. Então, quando eu estou mais quietinha, quando eu estou num movimento mais então de interiorização, de contato mais comigo mesma só, eu consigo planejar melhor. Porque eu consigo idealizar o que eu quero realizar. Então, enquanto está menstruada, também tem esta possibilidade de você conseguir ficar mais quietinha e planejar, ir mais de encontro com o seu próprio caminho, com o seu próprio destino, então com a sua orenda, que é uma definição bem bonita que hoje em dia tem se usado bastante naquilo que eu quero como propósito, qual que é o meu propósito. Então a menstruação ela é muito para isso também. E também não quer dizer que toda vez que menstruar tem que acessar toda esta definição de planejamento, de objetividade. Eu posso fazer isso para ciclos maiores, por exemplo, um planejamento aí para realizar por 6 meses, por exemplo. E aí nas outras menstruações eu posso ficar mais com o descanso, posso ficar mais com cuidado com o corpo. Eu posso descobrir, por exemplo, enquanto estou menstruada, que eu gosto muito de receber massagem nas costas. E aí, durante o ciclo todo, mesmo não estando menstruada, vendo com que frequência eu quero receber essa massagem. Isso já é trovão, eu planejo isso também. Então, quando a gente fala de orenda e fala de propósito,
também são com as coisas que a gente define como sendo mais simplórias e que não são, tem a mesma importância, que é o cuidado, que é a autorregulação. Então a menstruação, ela é principalmente para isso, no final das contas, para eu perceber como é que eu me autorregulo, para passar o mês todo bem, para passar o ciclo todo bem, e aí fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo para a vida também. Comenta aí se você gostou, dá um like, convide outras pessoas para assistir também, para comentar também, para a gente continuar estudando juntos. Um beijo!